IFEC, a voz da cidadania, um programa produzido pelo Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, uma entidade filantrópica, comunicando, professor Stellen, produção Tiago Saraiva. Olá, ouvintes do programa IFEC, a voz da cidadania. Estamos iniciando o programa do mês de setembro com muitas novidades, informações, notícias, aquela seleção de músicas preparadas e escolhidas especialmente para você. Quero aproveitar, saudar todos os ouvintes, o nosso grande amigo José Carlos, que faz a edição do programa, ao diretor da Rádio FelicidadesFM.com, Edson Oliveira, e a todos os apresentadores que fazem o IFEC, a voz da cidadania, acontecer. Fique agora com mais um programa. Gabriela Nasser comunica. Olá pessoal, hoje o quadro Gabriela Nasser Comunica do programa IFEC, a voz da cidadania, está recheado de coisas internacionais e ligadas ao mundo da arte. A gente aborda a cultura cristã desde o início de 2024 e esse quadro é voltado para países de língua portuguesa, que são eles Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe. Convidamos todos a participarem, não só evangélicos, mas católicos romanos, ortodoxos, maronitas, espíritas, para que nessa edição do nosso quadro sobre a arte profética que a gente tem, no exemplo aqui da cidade de Niterói, a PIB do Ingá, construída pela arquiteta e urbanista Celeste Carvalho, que fez toda a referência arquitetônica do prédio, baseada em dados bíblicos, referências artísticas, referências que mencionam ordenanças para o templo ou ordenanças proféticas de uma maneira geral. Nós também vamos falar sobre a indumentária de uma maneira a destacar joias e acessórios, que já são coisas comuns, né? Na forma de viver, não só dos evangélicos, mas de uma forma concomitante dos católicos também. A gente teve a Paloma do joalheiro Antônio Bernardo, que era assim uma ode, né, a grandes momentos de celebração pública, em festas da sociedade, uma série de coisas, foi muito divulgada na mídia de uma maneira geral, e tudo isso a gente vai comentar aqui com algumas pessoas especiais, que eu quero que vocês não só ouçam, mas que vocês também depois possam assimilar toda essa direção que a gente vai comentar aqui nas vidas de vocês. A gente vai ouvir a Ourives Cristine Faria Palheiros, ela vai comentar dados sobre um episódio ligado à lei de Dá e a questões relacionadas à assimilação da indumentária e dos acessórios cristãos publicamente. A designer de joias Cristina Pinho, que foi assim um destaque na Rede Globo, um destaque por suas joias contemporâneas, cheias de linhas retas, completamente clean, e cheias de modernidade. E nós vamos falar também com o jornalista e artista plástico Marcos Vinícius Cabral, que trabalhou na Tribuna da Imprensa, que é um jornal do grupo que pertence, o grupo de comunicação que pertence ao Jordão Amora, né, que tem o filho dele, que está à frente do jornal hoje, que é o nosso querido e estimado Dandan Amora. Confira. Bem, eu queria abrir essa parte aqui agora comentando o exemplo de Lady Di a toda a humanidade, que o amor dela a Cristo era manifestado assim, de uma forma mundial, né? Ela era missionária, teve várias cruzadas fantásticas, como cristã da Igreja Anglicana, junto a crianças da África, crianças vítimas
de dejetos deixados por guerrilhas, terrenos repletos de minas que amputavam ora adultos, ora crianças, e ela foi lá e ela procurou resolver, chamar a atenção das autoridades mundiais para isso. Depois ela beijou um aidético, né? E ela provou para o mundo que a AIDS não era contaminada pelo beijo. Isso foi um exemplo mundial, e eu sei que esse é o amor que Cristo espera de nós, né? E ela deixou esse exemplo assim claro para todos, né? O Senhor, ele veio para salvar, ele é o Salvador, né? Então, eu conversei aqui com a ourives e artista plástica Cristine Faria Palheiros, que vai comentar justamente essa parte da Lady Di ter feito essas incursões públicas usando crucifixo, usando uma indumentária também elegantíssima, nobre, decente, coberta. Ela não usava coisas assim que fossem afrontar a moral ou escandalizar a sociedade de uma forma vulgar. Ela foi um ícone da elegância, né? Ela deixou um exemplo para a humanidade. E eu quero aproveitar aqui também para falar que a Cruz Vermelha, que é a chancela pela qual a Lady Di fez todo o tratado missionário dela, atua em Niterói com a nossa amiga Renata Cardoso. E eu divulgo, né, a Cruz Vermelha no meu site, estou divulgando também em outros lugares, mas a Cruz Vermelha é um objeto de salvação e ajuda humanitária, entendeu? Que a gente pode acessar, se inscrever, participar para contribuir para um mundo melhor. E agora vamos ouvir a Cristine Faria Palheiros. Cris, por favor, fala um pouquinho sobre essa questão da Lady Di ter usado publicamente o crucifixo, a questão da assimilação de uma indumentária livre, que possa deixar a pessoa que está se vestindo à vontade em sua profissão de fé perante a sociedade. Bem, sobre a Lady Di ter usado um crucifixo publicamente, vale dizer que todo mundo tem direito a uma profissão de fé pública, até na forma de se vestir, ou na forma de recorrer a acessórios, ou um estilo de cabelo, ou um estilo de maquiagem. No caso das joias, eu, Cristine Faria Palheiros, como estudei ourivesaria, super recomendo o uso de crucifixos ou pingentes do Divino Espírito Santo, as palomas, porque trazem uma menção de paz à humanidade. Bem, agora a gente vai conversar com a joalheira e designer de joias Cristina Pinho, que foi marketing de grandes empresas e desenvolveu trabalhos na Rede Globo, foi efetiva no laboratório B. Braun e amante das artes, que é uma atuação que a fez se destacar como designer de joias. Recentemente, ela desenvolveu um trabalho como desenhista digital e inaugurou uma exposição individual que se chama Mistura Fina, no lobby do Hotel Horizonte, em Niterói, Rio de Janeiro, que fica em cartaz até o dia 30 desse mês. Vamos lá, Cristina, faz o teu comentário sobre essa abordagem aí do crucifixo de Lady Di e tudo que você tem para nos contar sobre a tua opinião acerca da assimilação de joias e acessórios que qualificam a fé cristã na indumentária, não só do brasileiro, mas especialmente do brasileiro, mas também de uma forma internacional, como a Lady Di predicou também. Em 1987, Lady Di usou a cruz Atalá, criada pela joalheria Garrard, em 1920. E esse crucifixo era maravilhoso, cravejado de ametistas e diamantes, e foi usado por ela num evento de caridade, em sinal de sua religiosidade, e acabou sendo imitado por várias outras celebridades mundo afora. A Lady Di era uma mulher respeitada e admirada por todos pelo seu exemplo como ativista social, preocupada com o bem-estar das populações carentes, tendo visitado vários países com o propósito de manifestar a sua solidariedade e empatia.
Esse crucifixo foi adquirido posteriormente por Kim Kardashian pela quantia de $200 mil, e a partir disso vários artistas como Prince e George Michael passaram a usar símbolos religiosos como acessórios. Cristina, mas comenta ainda sobre a parte da assimilação geral das formas da fé cristã, formas proféticas, formas de personagens, sobretudo da pomba da paz e da cruz do Senhor Jesus Cristo, né? Na parte de joalheria e indumentária do brasileiro. A meu ver, se por um lado os ícones religiosos foram assimilados pelo vestuário de mulheres brasileiras espiritualizadas e religiosas como símbolos de proteção e fé, por outro lado, esses símbolos foram explorados por artistas pop como a Madonna, que surpreendeu e chocou o mundo de uma forma iconoclasta e revolucionária, incluindo a presença desses símbolos na sua vestimenta em shows absolutamente irreverentes e eróticos. E hoje que vemos são esses ícones religiosos sendo utilizados como símbolos de fé e, ao mesmo tempo, como acessórios decorativos com conotação pop. Concluindo, o que eu vejo é que a mulher brasileira, como tantas outras no mundo, incorporaram esses símbolos religiosos de acordo com a sua fé, ou então como modismo simplesmente, influenciado por celebridades. Bem, agora a gente vai conversar com o artista plástico Marcos Vinícius Cabral, que também é jornalista, né? E a gente vai falar sobre um lugar especial. Na verdade, é um lugar que se destaca por uma arquitetura, por detalhes minuciosos, artísticos, na própria estrutura arquitetônica do prédio, que é o Coliseu, né? Vale a pena comentar que o Coliseu foi palco de sangrentas batalhas contra cristãos, quando aconteceram grandes perseguições, os cristãos eram dados à morte ali publicamente, né? Mas hoje, graças a Deus, o Coliseu virou um objeto de turismo, de apreciação estética, né? E tudo mais que a gente pode celebrar aquilo como um memorial, claro, para a gente aprender com os erros e não os cometê-los de forma a tropeçar, nem levar tropeço para a vida de ninguém, mas podendo ali preservar a parte artística, né? Porque o Coliseu é um prédio belíssimo, apesar de estar em ruínas, de uma forma muito responsável, cuidado e conservado pelo governo italiano. Ele fica em Roma. Vamos ouvir o Marcos Vinícius Cabral. Falando sobre simbologias turísticas, a arte sempre esteve presente na nossa vida. Isso é fácil de explicar, já que desde os primeiros homens das cavernas, a expressão artística cresceu e se desenvolveu em paralelo com a sociedade. Para tanto, a arte ela desempenha um papel fundamental em diversos aspectos da vida, entre eles a saúde. A Organização Mundial da Saúde afirmou que recentemente as artes são adequadas para ajudar a compreender e a comunicar conceitos e emoções, estimulando assim todos os sentidos e até mesmo a capacidade de empatia. Segundo o órgão, isso é especificamente benéfico para a saúde mental. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde mostra que o uso de mídias artísticas, né, no cuidado à saúde pode ter uma variedade gigantesca de benefícios. Bem, mas só aproveitando aqui o ensejo do Marcos Vinícius, que ele falou sobre o Coliseu, vale a pena comentar que no Brasil o artigo 5º da Constituição preserva a consciência religiosa como cláusula pétrea. Isso é uma garantia constitucional. Então, ninguém pode nem perseguir cristão, nem abater cristão, nem fazer nada, como era naquela Roma antiga, né, lá no Coliseu,
nem de nenhuma outra fé, entendeu? A gente tem o direito de escolher a fé e a profissão de fé que a gente quiser. Fica aqui essa informação que possa edificar aí o conhecimento de vocês. E já que a gente está falando de Roma, eu queria só mensurar que a época que eu era assessora de imprensa da Funiarte, isso devia ser lá em 1997, foi na gestão do jornalista Luiz Antônio Melo como presidente. Eu estava naquela época divulgando a Maúde Salazar, que é uma soprano, e vale a pena falar que o canto lírico é uma grande expressão na cultura cristã, não só o cântico gregoriano, mas tem óperas, tem várias peças, né, várias obras que celebram de uma forma nobre, completa, com orquestra rebuscada, todo o ensejo da arte cristã e da história, né, do cristianismo. Mas lá naqueles anos que eu estava divulgando a Maúde Salazar, que é uma grande soprano, assim, pessoa de muito valor artístico, a gente foi jantar com a Eunice Cury, que era a dona da Rádio Imprensa. Ela tinha um programa e ela gravava esse programa no Alfredo de Roma, que era o restaurante do Hotel Sheraton, da Avenida Niemeyer. E depois eu pude estar também no Alfredo de Roma, no sistema Disney, porque tinha uma filial em Epcot Center. E o que eu quero dizer é que, sabe, para falar de cultura cristã, a gente pode fazer essas abordagens em qualquer lugar. A gente não precisa esperar uma coisa muito aquém da nossa rotina, entendeu? A gente pode usar um pingente, a gente pode usar um crucifixo, a gente pode, fora dos ambientes da própria igreja, ter uma profissão de fé pública digna, entendeu? Sejam católicos, cristãos, evangélicos, ou até espíritas também, né? Porque Jesus é de todos, ele veio para salvar a humanidade, né? E lá naquela mesa no Alfredo de Roma que a gente estava jantando, o papo cultural fluiu, entendeu? E foi muito bom de tudo que a gente comentou, das áreas, das peças líricas, de tudo. E eu desejo verdadeiramente que, assim como ali a gente teve um momento de fraterno, né, onde as artes fluíram, um lugar assim tão legal que foi um restaurante com essa pasta maravilhosa que é o fettuccine, que a gente estava comendo fettuccine Alfredo, né? Que era, e pelo menos eu comi o fettuccine Alfredo, que é uma pasta é um creme branco, queijo, ele é bem suave, ele é bem levinho. E aí o papo fluiu tão assim, sabe, tão suavemente, tão levemente. E eu desejo verdadeiramente que as artes cristãs, baseadas na cultura cristã, no profético, no histórico, de tudo que a gente tem de conteúdo dentro dessa expressão que a gente pode chamar cultura cristã, flua não só dentro da igreja, nas vidas de vocês, mas flua em mesas de restaurantes, flua em parques de diversões, flua normalmente, entendeu? Como um objeto de uma profissão de fé pacífica, entendeu? Suave, branda, pessoal, que pode levar a sociedade a um crescimento, a um fruto e a um futuro de progresso e muito melhor. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Eu quero agradecer ao chanceler do IFEC, professor Raimundo Stelli, meu querido professor de História da minha época de colégio. Ele foi reitor da Universidade da Flórida também e faz um trabalho brilhante à frente de instituições, como conselheiro de Educação do Estado. Quero também agradecer demais ao internacionalista Tiago Saraiva, que é diretor do programa, e a gente fica por aqui deixando um abraço bem fraterno a todos e desejando que Deus os abençoe de uma forma especial. Até breve, até mês que vem. IFEC, a voz da cidadania, um programa produzido pelo Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, uma entidade filantrópica. Comunicando, professor Stelli. Produção Tiago Saraiva.